Olá, meu nome é Miguel Villacorta, sou analista de sistemas desenvolvedor e hoje vamos continuar com as videoaulas, né? Continuar com o comando select. Para isso, vamos abrir o, o SQL Server, né? Então, onde eu cadastrei alguns outros clientes para a gente começar a trabalhar melhor com as consultas ao banco de dados. Então, selecionando o nosso banco pedido, clicamos em New Query e é aberta para nós uma nova janela, uma nova aba para podermos efetuar consultas ao banco de dados. Hoje vamos utilizar consultas, talvez a mesma consulta ou uma consulta talvez nova, utilizando mais do que um filtro. Ok? Então vamos adiante. Então, como a gente tinha visto na semana anterior, na aula anterior, vamos utilizar o comando select. Então, o que eu quero mostrar hoje é como trazer todos os campos de uma tabela sem ter que chamar um a um. Imagina se você tem que chamar os campos de uma tabela que tem 50 campos. Então, seria muito escrever. Então, nesse caso, é melhor utilizar um asterisco que representa todos os campos. Select all from clientes. Se eu dou F5, imediatamente ele me traz todas as informações contidas nessa tabela. Porém, agora eu quero começar a fazer alguns filtros a mais. Vocês se lembram do comando where? Aí eu informo o que eu quero, por exemplo, os clientes que tem o código que seja maior ou igual a 3. Aí imediatamente ele me traz de 3 para frente. E se eu quiser do 3 ao 5? Então imediatamente eu falo and menor ou igual a 5. Desculpa. Aqui temos que informar o campo. CLI-ID. Então estou falando assim, me traz todos os registros da tabela, onde o código do cliente é maior ou igual a 3 e onde o código do cliente é menor ou igual a 5. Então imediatamente ele me traz 3, 4 e 5. Então nós podemos adicionar esse tipo de filtros às nossas consultas. E podemos adicionar muito mais ainda. Clinome like. Eu vou informar que eu quero que me traga os clientes que tenham a letra O, por exemplo. Aí ele vai me trazer só 2, né? Uma coisa interessante que é muito interessante ver, que a gente pode executar mais de um comando SQL no nosso editor. Eu tenho, por exemplo, aqui 2 comandos. Um que vai me trazer a pesquisa que a gente fez anteriormente e outro que vai me trazer todos os registros. Se eu clicar ou se eu executar a consulta ou apertar a tecla F5, imediatamente ele vai me gerar 2 record sets, dois resultados da pesquisa. Mas poxa, eu tenho vários comandos, várias consultas feitas dentro de um mesmo editor. Então basta selecionar um e dar F5. Aí ele simplesmente executa aquele que está selecionado. Ou no caso do comando na parte superior, ele me traz os registros que eu estou selecionando. Ok? Uma coisa interessante é quando a gente chegar a ver procedures e triggers e tudo aquilo, é o uso de comentários. No SQL Server a gente pode utilizar alguns tipos de comentários. Por exemplo, se eu coloco 2 traços, eu posso escrever: este é um comentário. E ele não vai ser tomado em conta no momento de executar a consulta. O que não aconteceria se eu não colocasse esses 2 traços, esses 2 hífens. Imediatamente seria disparado um erro. Ou se eu precisar fazer um comentário com mais de uma linha, eu posso utilizar a barra e o asterisco no final. E o asterisco e a barra no final. Então aí eu posso colocar comentários que tenham mais de uma linha.
Se eu selecionar tudo isso, ele vai executar normalmente, sem problemas. Isso é interessante quando você escreve, faz programação dentro do próprio banco de dados, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Ok? Outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês nessa videoaula é o uso de uma ferramenta própria do SQL Server, que seria o Query Editor. Você clica com o botão direito sobre o nosso editor e seleciona Design Query Editor. Imediatamente é aberto um assistente. O que ele vai nos ajudar a fazer? Ele nos mostra quais são as tabelas que temos disponíveis para consultar. Então, se eu seleciono clientes, clico em adicionar e fecho, eu posso ver que imediatamente ele está começando a montar um comando SQL para consultar nessa tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu posso ir aqui em cima e selecionar que eu quero que me procure o campo clean nome e clean data. Nós podemos ver que ele já está montando, onde vai ser igual a Miguel Villacorta. Pronto. Aí nós podemos ver que ele está nos montando os comandos SQL. E se damos OK, o nosso comando SQL está pronto. Nós podemos ver que alguma coisa está faltando aqui. Mas quando a gente tem que montar comandos muito complexos, utilizando mais de uma tabela, com muitos campos, é muito interessante fazer isso. Ok? Então é uma dica, né, para quem tem preguiça de escrever, que é uma dica muito interessante. Ou seja, você pode, por exemplo, eu quero consultar os clientes e os pedidos. Dou um close. Vocês podem ver que ele imediatamente já começa a me montar os esquemas dos pedidos que eu quero ver. Entendeu? Então ele começa a me montar algumas coisas muito mais complexas, que eu demoraria muito escrevendo, talvez não teria toda a certeza de que estou fazendo uma consulta totalmente correta. É claro que muitas vezes a gente precisa alterar algumas coisinhas em base a critérios estabelecidos dentro das regras de negócio, porém é uma ajuda muito grande, tá? Então eu quero já aproveitar essa aula e falar sobre comandos para alteração das informações. São comandos bem simples, porém muito necessários. O primeiro seria o comando para inserir dados, que seria o insert, né? Aí imediatamente informamos o nome da tabela, os campos que queremos atualizar e os valores, que tem que ter o mesmo número de campos e o mesmo tipo de dados que esses campos têm que receber. Valor 1 e valor 2. Ok? Essa seria a sintaxe inicial para a gente começar a inserir dados dentro da tabela. Esse seria o comando SQL básico. Claro que tem muitas modificações, a gente pode colocar muitas coisas dentro dos comandos SQL. Porém, esse tipo de coisas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aqui, como são umas aulas básicas, então vamos começar com os comandos básicos. Então vamos fazer uma inserção para a nossa tabela de produtos. Então vamos ver quais as informações que a gente precisa passar para os nossos produtos. Então nós temos um código que é autonumérico, então não precisa ser informado. Temos o nome e temos o valor. Ok? Então vamos inserir, vamos a começar. Insert into, desculpa, eu esqueci falar essa palavra, interessante. É muito importante que nós estamos falando. Insira dados dentro da tabela produtos. Aí eu vou informar os campos pro nome e pro valor. Eu vou falar os valores. Vamos fazer de conta que temos uma loja de informática e o nosso produto vai ser um mouse. E vai ter um valor de
R$15, ok? Se a gente abrir a tabela produtos, nós podemos ver que ele está totalmente em branco, ou seja, ela não tem nenhum tipo de registro. Porém, se executarmos o nosso comando SQL, nós podemos ver que uma linha foi afetada. Se clicarmos aqui para atualizar os dados, nós podemos ver que o produto nome ele foi inserido com sucesso. Ok? Vamos inserir um outro que seja um teclado, que tem um valor de R$19. Clicamos em executar. Voltamos para a nossa tabela, atualizamos ela e imediatamente são trazidos os dados para a tela, ok? Então o comando insert é bem simples, não tem segredos. Insert into, nome da tabela, nome dos campos, valores, e informamos os valores estabelecidos. E vamos supor que eu tento informar um valor que não seja... como é que se chama? Que não seja válido. Por exemplo, o teclado. Eu não sei o que é um teclado. Ele não está falando que é uma string porque não tem as aspas necessárias para informar. Se eu tentar executar esse comando, imediatamente ele vai me dar uma mensagem de erro, pelo qual eu posso saber que tipo de erro está acontecendo. Então é muito importante prestar atenção a essas mensagens de erro, porque elas nos dão informações sobre o tipo de erro que está acontecendo e como podemos resolver esse tipo de erro, ok? Então vamos partir agora para o próximo comando, que seria como eu apago os dados de uma tabela. Para isso utilizamos o comando delete, onde vamos falar delete from, nome da tabela, né? Aí utilizamos o where. Então nesse where, aí nós colocamos as cláusulas ou os filtros pelos quais nós vamos vamos apagar essas informações. Geralmente a gente trabalha com IDs, ou seja, com códigos identificadores, com chaves primárias. Where, vamos, por exemplo, apagar algum registro dentro da tabela clientes. ID igual, vamos ver a nossa tabela clientes. Eu quero apagar esse Manuel da Silva, então seria o cliente 5. Where clear ID igual a 5. Note que aqui, na hora de apagar, nós não precisamos chamar os campos, porque nós vamos apagar uma linha inteira. Então não é necessário chamar os campos, nem colocar delete all from clientes, né? Delete asterisco from clientes. Basta chamar delete from clientes, where o código e o nome do código. Se executarmos esse comando SQL, nós podemos ver que uma linha foi afetada. Então, se nós atualizarmos os dados dentro da nossa tabela, nós podemos ver que não tem mais Manuel da Silva. Da mesma maneira, a gente pode aplicar utilizando o campo like, ou, por exemplo, where clear ID for maior do que 4, né? And menor ou igual a 5. Desculpa. Onde o código do cliente seja maior do que 4 ou menor do que 5. Então ele vai me apagar 0 linhas. Porque eu não tenho maior do que 4, nem menor ou igual do que 5. Então se eu alterar, por exemplo, maior do que 3 e menor ou igual a 6, ele me altera duas linhas. Que nós temos maior do que 3 seria o 4. E menor ou igual a 6, só teríamos o código 6. Então ele automaticamente me apagou esses dois registros. Então o comando delete funciona dessa maneira. Agora vamos aprender um pouco sobre o comando para atualizar informações. O comando se chama update. Então a sintaxe do update é a seguinte: nós falamos update, o nome da tabela, né? Aí damos o set, que fala carregue os campos.
Aí eu começo a informar campo igual a valor, vírgula, outro campo, que vai ser igual a outro valor. Where campo igual a valor onde eu quero atualizar. Então, como que a gente utilizaria isso aqui? Se aqui, por exemplo, eu tento atualizar a tabela produtos, né? Update produtos, set pro valor igual a 20, e eu não colocar nenhum tipo de parâmetro, ele vai atualizar todos os campos que eu tenho, todos os valores que eu tenho dentro da coluna pro valor. Vocês podem ver esse exemplo aqui. Se eu executo, ele vai me falar que atualizou 2 linhas. Se tivesse 5 ou mais, ele atualizaria todas com o valor 20. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha com o delete e com o update. Sempre tomar em conta de que tem que ser informado os filtros para não atualizar toda a tabela. Por exemplo, nesse campo, eu quero atualizar o valor para R$15, onde o pronome vai ser alterado para mouse com scroll. Where, aí vamos ver qual que era o produto que tem mouse, né? Que é o produto número 1. Pro ID igual a 1. Então nós vemos que uma linha foi alterada. Se nós damos um refresh na nossa tabela, nós podemos ver que temos mouse com scroll com o valor 15. E se eu quiser alterar o valor do teclado, por exemplo, eu não preciso informar todos os campos. Basta informar o campo que eu quero e o ID 2, que seria o código referente ao meu teclado. Então eu quero que ele tenha um valor de R$30. Ok, perfeito. Damos um refresh na tela e damos R$30. Perfeito? Então esses são os comandos básicos, tanto para buscar informações, para inserir dados, atualizar dados e para poder apagar essas informações. Ok? Qualquer dúvida ou esclarecimento ou qualquer sugestão que tiver, vocês podem mandar um e-mail para mim, né? miguelv.asp@gmail.com, ou vocês podem entrar no nosso blog, né? Que eu criei um blogzinho para a gente poder estar trocando figurinhas, ok? E por isso é tudo. Muito obrigado e até a próxima.